nós podemos estar na tua casa, aprender da tua palavra, em comunhão com os nossos irmãos, ainda que de forma limitada, mas o Senhor nos proporcionou essa graça. Louvamos e agradecemos ao Senhor. Por favor, ó Pai, fala ao nosso coração, que seja o teu Santo Espírito a ministrar e a nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Vamos para Mateus, capítulo 5. Acho que os irmãos já estão até preparados, com as armas apontadas. Ótimo isso. Mateus, capítulo 5. Nós estamos estudando as bem-aventuranças. Que coisa maravilhosa. E quão desafiador é conhecer as bem-aventuranças e saber como elas se aplicam à nossa vida. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 12, e eu peço para que você acompanhe. Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A nossa aula concentra-se no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. É sobre isso que nós vamos conversar, então, nessa manhã. E eu foquei em pacificadores, mas eu acho que quanto a bem-aventurados, a gente já está bem calejado, né? A gente já sabe o que significa bem-aventurados. É importante a gente lembrar que, para o judeu, o bem-aventurado era uma questão de privilégio. Lembra que o judeu, o Israel, o povo de Israel era o povo de Deus, não era qualquer povo. Então, esse povo de Deus é o povo bem-aventurado. E então a gente entra agora em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, mais que felizes são os pacificadores, muito abençoados são os pacificadores. E a gente vai então entender um pouquinho do que é ser um pacificador. Mas antes, olha só essa frase de John Lennon. Tudo que estamos dizendo é: dê uma chance à paz. Não é incomum você encontrar em adesivos de carro, caminhões, quando você está na estrada, alguma frase relacionada à paz. Aliás, o que nós queremos é a paz mundial, né? Como seria bom se nós não vivêssemos com essas guerras todas que acontecem por aí afora? Como seria bom se não houvesse até guerras dentro do nosso país, por exemplo, com relação à política? Que coisa horrível que é. Liga a televisão, e um brigando com o outro, uma guerra, parece que é interminável, ainda que não usem armas, mas é uma guerra. Há uma discórdia. O mundo busca paz. Tanto é que tem um prêmio Nobel da Paz, que é dado como um reconhecimento para aqueles que fizeram algo, algum projeto, de alguma forma eles incentivaram a paz. No caso, a paz mundial, paz em um país, enfim. Muitas pessoas buscam a paz, mas é fato também que a gente não pode generalizar. Existem aqueles que não querem a paz.
Isso acontece mesmo. Eu sei que pode ser uma parcela menor, mas tem aqueles que não querem paz. Existem aqueles que pagam para entrar numa briga, e tem aqueles que pagam para que a briga nem aconteça. Isso também acontece. E dentro dessas diferenças, vemos que existem meios para alcançar a paz. Tem gente que acha que a paz deve ser alcançada por meio da espada, da guerra. Para outros, aquele famoso, deixa para lá, entra por aqui, sai por aqui, não esquenta a cabeça com isso não. Não vamos discutir sobre isso, não, fica tranquilo. Aqueles que querem a paz por meio da espada, geralmente pensam assim, eu não levo desaforo para casa não, do jeito que vem, leva. Sabe por quê? Porque ninguém mexe com aqueles que respondem, que não têm papas na língua. Mas tem outros que falam assim, não, peraí, vamos acalmar, esquece isso, deixa isso para lá. Antes de entrarmos na sétima bem-aventurança, precisamos relembrar que não estamos tratando aqui de meras atitudes ou leis impostas por Cristo quando falamos de bem-aventuranças. Às vezes algumas pessoas elas têm a ideia de que as bem-aventuranças são quase que uma lei. As bem-aventuranças são meras atitudes que os cristãos devem ter. Mas nós estamos vendo que não é bem por aí. As bem-aventuranças não tratam de atitudes simplesmente, mas elas tratam do caráter do cristão. Nosso mestre ensina o caráter de quem? Do cidadão do reino. É isso que nós estamos vendo aqui, nesses 12 versos iniciais do capítulo 5, no começo do Sermão do Monte. É isso que nós estamos vendo. As bem-aventuranças devem ser tratadas como uma única característica. Eu sei que o seminarista, o pastor licenciado Felipe, ou em breve licenciado Felipe, já tratou isso com os irmãos, e eu gosto de relembrar isso, porque às vezes a gente tem mania de picotar as bem-aventuranças, a gente divide. Esse negócio de chorar, para mim é tranquilo, mas não me venha com esse papo aí de ser pacificador, isso daí para mim não dá não. Irmãos, bem-aventuranças é uma única coisa, uma única característica. Lembra do fruto do Espírito? Às vezes a gente ouve frutos do Espírito, mas é um fruto só, a Bíblia não fala de mais frutos. Tem gente que fala assim, eu consigo ser alegre, mas esse negócio de domínio próprio não é comigo não. Não, peraí, o fruto é um, com diferentes características, mas pertence a uma única coisa. E é assim que a gente deve olhar para a bem-aventurança. É uma única característica. Cristo está falando do caráter do cristão, que engloba todos esses aspectos que parecem ser diferentes, mas na verdade não são. Estão todos conectados, ligados. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei algumas citações para que a gente acompanhe. Esse é David Martin Lloyd Jones. Lloyd Jones, ele diz, uma vez mais nos é trazido, isso daí ele fala quando está comentando a sétima bem-aventurança que nós vamos ver hoje. Uma vez mais nos é trazido à mente o fato que a concretização da vida cristã no crente é algo total e inteiramente diverso de tudo quanto pode ser conhecido pelo indivíduo que é incrédulo. Olha só que coisa interessante. Por isso que a gente fala que bem-aventurança não se refere somente à atitude, porque se fosse só atitude, para o incrédulo seria natural isso. Mas nós vemos que não é bem por aí. O que Cristo está falando é algo muito mais profundo. Essa é a mensagem reiterada em cada uma dessas bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças vão dizer exatamente isso. Não é algo que o incrédulo consegue desenvolver.
até mesmo porque não pode ser desenvolvido em um caráter de capacidade somente do homem, mas é algo que pertence aos cristãos. Essa é a mensagem reiterada em cada uma dessas bem-aventuranças, a qual nosso Senhor, como é evidente, procurou enfatizar. Cristo estava estabelecendo um reino inteiramente novo e diferente. Por isso que bem-aventuranças não podem ser consideradas só como atitudes, é algo que está enraizado no cristão e conduz, sim, a práticas diferentes. A aplicação da bem-aventurança, olha, uma coisa importante da gente entender aqui, doutrina bíblica sempre leva à prática, tá bom? Às vezes a gente ouve a palavra doutrina, já começa a tremer no banco, ai, não fica esse negócio de teologia para mim não. Mas a gente precisa compreender que a doutrina, a sã doutrina, ela conduz à prática. O cristão vive na tensão do já e ainda não. Eu já pertenço ao reino, mas ainda não estou dentro do reino plenamente. Cristo já estabeleceu o seu reino, mas não em sua plenitude. Você já é cidadão do reino, mas no reino, por enquanto, do mundo caído. Do mundo que é cheio de pecado. E é esse o nosso grande desafio, quando olhamos para esse reino cheio de pecado, que ainda está sendo restaurado. Então vivemos nessa tensão do já e ainda não. Isso a gente vê muito dentro das bem-aventuranças e, na verdade, em todo o Evangelho, nós somos desafiados quanto a isso, quanto a essa tensão do já e ainda não. Então, para compreender melhor a sétima bem-aventurança, eu quero propor para os irmãos que nós comecemos com o significado. O que é ser pacificador? A palavra pacificador poderia ser traduzida por fazedores de paz. Bem-aventurados são os fazedores de paz, aqueles que promovem a paz. É justamente isso que Cristo está dizendo. Só que alguns estudiosos, talvez por não levar em consideração todo o contexto, eles interpretam o pacificador como alguém pacífico. Não é errado. Pacífico é aquele que tem comportamento ou comportamentos de paz. Isso não é errado, mas não é o todo do que Cristo está falando aqui. Interpretar os pacificadores como apenas pessoas pacíficas seria algo muito superficial diante do que Cristo está dizendo. Tem um estudioso chamado Arthur Pink, que ele diz que pacificadores devem ter esse espírito pacífico. Isso é essencial. Aliás, um cristão deve ter um espírito pacífico. É meio incoerente um cristão que vive arrumando rolo por aí, né? Barraqueiro. É estranho isso ao Evangelho, porque o cristão não deve ter esse tipo de comportamento. Mas o pacífico, ele ainda não explica tudo o que Cristo está dizendo. Pink fala que é necessário ter esse espírito pacífico antes de fazer a paz. É como se fosse algo anterior a ser um fazedor de paz, a ser um pacificador. Os pacificadores promovem a paz no ambiente, se colocam em meio ao conflito a fim de que a paz reine. Não são meros amantes da paz. Isso é importante a gente entender. Não é uma questão de ser amante da paz. Não são aqueles que buscam a paz a qualquer custo. Será que essa bem-aventurança significa ou refere-se somente às pessoas que lutam pela paz? Lutam pelo fim da guerra? Se interpretarmos dessa forma, aí nós não seremos coerentes com aquilo que tratamos aqui a respeito de não ser uma mera atitude.
Bem-aventuranças não são meras atitudes, não é buscar a paz a qualquer custo ou simplesmente amar a paz, mas tem um significado em pacificadores que Cristo nos ensina aqui, que é algo maravilhoso e só pode ser compreendido por aqueles que são cidadãos do reino. Se até que vimos que as bem-aventuranças estão diretamente ligadas aos crentes verdadeiros, os cidadãos do reino, talvez interpretar como uma simples promoção da paz não dê o sentido de tudo aquilo que Cristo está dizendo para nós nessa manhã. Por isso, entender o que é ser pacificador nas palavras de Cristo, para entender isso, nós precisamos compreender o contexto em que Cristo estava falando. Quem eram os judeus que estavam ali sentados ouvindo Cristo falar? Quem eram aqueles homens? Aqueles homens eram homens que estavam, o texto fala de discípulos, mas a gente não pode pensar nos 12 aqui. Seguidores de Cristo. É isso que Mateus está nos contando. Pessoas que estavam seguindo a Cristo. Eles se sentam ali e Cristo começa a ensinar. Agora veja, eles eram homens que estavam esperando a paz no reino de Israel. Eles esperavam um Messias, eles tinham essa esperança do Cristo. Cristo e Messias são a mesma coisa, ungido, é esse o significado. Messias no Antigo Testamento e Cristo no grego, no Novo Testamento. Agora veja, eles esperavam, mas esperavam da forma errada, porque eles esperavam um líder militar. Alguém que levantaria a espada, reuniria o exército e avançaria contra Roma. Era essa a ideia que os judeus que estavam sentados ali, ouvindo Cristo falar, eles tinham. Mas de repente eles começam a se deparar com o ensino, algo... O que é isso que ele está falando? Como que pode um negócio desse? Chorar, ser misericordioso, manso, ser pacificador. Arthur Pink, ele também acrescenta que os judeus, em geral, consideravam as nações gentias com amargo desprezo e ódio. E esperavam que, sob o Messias, sobre a liderança do Messias, houvesse uma série interrupta de ataques guerreiros feitos a essas nações. Olha a mente das pessoas que estavam ali ouvindo o nosso Mestre Jesus Cristo ensinar. Eles esperavam que o Messias fizesse aquilo que eles não fizeram quando eles entraram em Canaã. Lembra que Deus fala assim para Josué e o povo que está entrando? Vocês vão entrar e vão limpar essa terra aí, eu serei com vocês. Todo lugar que vocês pisarem será vosso, a terra é de vocês, mas vocês precisam limpar o território. E aí, quando Josué morre, aqueles líderes que seguiram com Josué, quando eles morrem, o que nós vemos no livro de Juízes? Uma lambança. É isso que acontece no livro de Juízes. Uma lambança, porque o povo não segue as ordens do grandioso Deus, eles se misturam com os gentios e se desviam dos caminhos do Senhor, e a gente sabe muito bem o que acontece. E o que era para ter sido feito, eles não fazem. Talvez aqui, com a vinda do Messias, eles esperavam que o reino de Davi fosse restabelecido, a paz em Israel voltaria, e nós vamos tirar esses gentios do meio do caminho e vamos pegar o nosso território. Mas não é bem por aí não. Não é sobre isso que Cristo está falando. Quando o Messias vem, ele usa uma espada mais poderosa do que a espada formada pela mão dos homens. Cristo usa o Evangelho. A palavra de Deus, que na verdade é a melhor das espadas, pois ela é capaz de dividir o indivisível, fazer aquilo que nenhuma outra arma pode fazer. Meus irmãos, eu estou com alguns textos aqui para lermos. Então vou pedir para alguém abrir em Hebreus 4:12, por favor. Quem abrir em Hebreus 4:12 já pode ler.
Meu desejo não é, obrigado Felipe, meu desejo não é aprofundar nesse texto, mas é importante a gente entender esse texto, porque esse texto aqui não está falando que existe alma e espírito, não está falando que o homem, alguns defendem que o homem é composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Tem gente que usa esse texto para falar sobre isso. Mas o que o texto está dizendo é que a palavra de Deus, ela divide aquilo que é indivisível. Alma e espírito na Bíblia é a mesma palavra, usada como sinônimo, muitas vezes. E é isso que o texto de Hebreus está falando para a gente. A palavra de Deus, ela divide aquilo que é indivisível, juntas e medulas, são todos paralelos ali que não podem ser divididos, mas a palavra de Deus divide, porque ela atinge tão profundo como nenhuma outra espada. Nós já vimos aqui que a Escritura, ela nunca trata o homem como 2 partes, mas sempre a Escritura trata o homem como uma única parte. O homem é um só. Não existe aquele lado só espiritual e o lado só físico, o corpo. Pecado é pecado e é pecado no homem. Você não peca só no espírito, hoje eu estou pecando só no espírito, hoje eu pequei só no corpo, ufa, porque o corpo é mau. Isso é heresia. A Bíblia sempre trata o homem como uma única coisa, o homem por inteiro. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de dividir o indivisível, porque ela atinge a fonte do pecado. Qual é a fonte do pecado? Coração. Daqui que procede as fontes da vida. A palavra de Deus, ela divide o indivisível. Cristo não se levanta. Deixa eu pedir para alguém abrir, por favor, em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 3, e eu vou pedir para que você segure um pouquinho aí. E aí, eu vou falar algumas coisas aqui para até a gente chegar nesse texto, tá? Uma coisa muito importante a gente entender quando a gente está falando de bem-aventurança. Cristo, ele não se levanta contra Roma. Cristo não se levanta contra os gentios, mas mostra aos judeus que o grande problema deles é o pecado. Eu não sei se você gosta de série, mas tem uma série muito interessante chamada The Chosen. Você já viu? Não sei se vocês já assistiram. É muito interessante, é muito bacana. Os Escolhidos, ela trata da vida de Cristo ali, e eu acho muito legal, eles mostram algumas particularidades de cada discípulo, e no momento em que Cristo se encontra com Nicodemos, eles conversam. Eu acho sensacional esse momento ali nessa série, porque Nicodemos, e isso não está na Bíblia, é lógico que foi uma coisa inventada, mas eu imagino que seja algo muito parecido com o que eles colocam ali. Nicodemos fala para Jesus assim: então não é contra Roma? Não é uma questão de se levantar e restaurar o reino de Davi? Tudo isso é contra o pecado? Parece que Nicodemos, que era um doutor da lei, ele estava surpreso ali porque era tudo contra o pecado. Eu imagino que essa mentalidade dos judeus, que isso era o que os judeus pensavam mesmo. Puxa, mas tudo então é contra o pecado, não é contra Roma, não é contra os gentios. Cristo está falando da corrupção do coração, que é a afronta a Deus. A corrupção do nosso coração afronta a Deus. Antes da queda havia um relacionamento de paz entre o homem e seu Criador. Mas com o pecado, com a queda, o homem perdeu esse relacionamento de paz. Não foi por causa do domínio romano que o homem perdeu o seu relacionamento com o Criador. Foi por causa da queda. A queda é o grande problema. O pecado é o grande problema.
O pecado abriu um grande abismo entre o homem e o Criador. Aquele relacionamento que havia no Éden foi perdido. O pecado, além de destruir esse relacionamento, colocou o homem em guerra contra Deus. A inimizade foi estabelecida. Acabamos de ler aqui em Efésios 2, de 1 a 3. Tem um professor nosso no seminário, o reverendo Jair. Ele diz que esse texto é como se ele mostrasse, esse texto de Efésios, que a missionária Elza leu, é como se Deus mostrasse para nós que o homem, ele é como um avião, que está com o bico totalmente inclinado para baixo, está indo. Decadência total. Filhos da ira. O pecado tomou conta. Quando a gente fala depravação total, não quer dizer que o homem, em todas as suas atitudes, ele é depravado. Mas quer dizer que o homem, no seu total, em todos os seus membros, em todo o seu corpo, ele tem pecado. Isso que é depravação total. O homem foi completamente atingido pelo pecado. O pecado da culpa. Lembra que Adão era o nosso representante pactual. É a mesma coisa. Eu sei que eu já usei esse exemplo aqui, mas ele ilustra bem. Se Bolsonaro declarar uma guerra agora, ele não vai sozinho. Ele está declarando uma guerra em nome do Brasil. Adão era o nosso representante pactual. Ali foi declarada uma guerra contra Deus por causa do pecado. E essa condição do homem que nós lemos agora em Efésios é uma condição de guerra contra Deus. É essa situação do homem. Guerra contra Deus. Cristo mostra que o homem está em guerra contra o seu Criador. E é necessário a gente ter isso em mente agora, para que a gente compreenda qual é a paz que precisa ser restabelecida, qual é a paz que os pacificadores precisam fazer. Olha só o que diz esse homem chamado Sinclair. Semelhantemente às outras bem-aventuranças, esta tem sido mal interpretada e muitas vezes tirada de seu contexto. Jesus não está falando do mero cessar com a hostilidade entre as nações. Não é só uma questão de atitude, de promover uma paz mundial, e aí vai a pombinha branca voando. Ele está falando a respeito do cessar com hostilidade entre o homem e Deus. É algo muito mais profundo. Esta é a paz que Ele, Cristo, veio estabelecer. Para compreender o que significa ser um pacificador, precisamos olhar para o Filho de Deus, pois Ele é o modelo bíblico de pacificador. Ele estabeleceu a paz entre nós e Deus. Efésios capítulo 2. Esqueci de pedir para os irmãos deixarem aberto. Efésios capítulo 2, os versículos de 13 a 17. Alguém pode ler para mim, por favor? 13 a 17. André, obrigado. Certa vez eu li a respeito de um conflito na Segunda Guerra Mundial. O exército americano e o alemão, eles se encontraram num campo e ali já começaram a trocar tiros, bombas, gritos, aquele horror da guerra. E ao lado daquele campo onde estava acontecendo o conflito, tinha uma casa. Dentro da casa tinha uma família. Eles estavam desesperados. E o pai resolveu então correr para o celeiro. Ficava nos fundos, mas tinha um abrigo ali. Aquele seria um local onde eles
encontrariam abrigo, ficariam em segurança. Então, aquela família sai carregando os filhos, um no colo, o outro segurando pela mão. De repente, um dos filhos se solta da mão do pai. E aonde ele vai parar? Bem no meio do campo de batalha. No instante que aquela criança pisa no campo de batalha, os dois lados param de atirar. Por um instante, o campo de batalha desfrutou de paz. Os gritos do horror da guerra, bombas, cessaram. Até que a criança fosse recolhida em segurança, ninguém atirou. Cristo Jesus é a paz. É isso que esse texto que o nosso irmão André leu, é isso que ele está falando. Cristo é a paz. Versículo 14. Interessante, né? Que Cristo veio como uma criança. Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz. E por isso é a nossa paz. Irmãos, paz para os judeus. Aliás, paz em hebraico é shalom. Shalom é muito mais que nome de supermercado ou farmácia, tá bom? Shalom para o judeu é algo maravilhoso. É a paz que te traz a ideia, aquele estado perfeito de relacionamento com o Criador, onde o homem desfruta das maravilhas de um relacionamento perfeito, criado de forma perfeita. Isso é paz para o judeu, shalom de Deus. Cristo reconciliou judeus e gentios que viviam em guerra. Lembra que eu falei aqui? Que os judeus até esperavam que Cristo, quando viesse, ele limpasse o território, tirasse os gentios e restaurasse o reino. Só que Cristo, quando vem, ele não faz isso. Porque lembra que a palavra de Deus, ela vai no coração. E os gentios, então, eles não são tornados judeus, mas eles são tornados um novo povo, um novo homem. Tem um comentarista que diz que entre o relacionamento de gentios e judeus, ele era tão dificultoso, que se um jovem judeu fosse se casar com uma jovem gentia, a família do judeu, eles não fariam uma festa de casamento, mas eles fariam um ofício fúnebre, simbolizando a morte do filho. Era uma divisão, assim, que a gente às vezes não consegue compreender. E Cristo Jesus, através do seu sangue, ele derruba aquele muro que dividia, ele restaura, faz um novo povo. Ele reconcilia judeus e gentios que viviam em guerra. E ele reconcilia esse novo povo com o Criador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Esse é o pastor Robert Glynn, e ele diz que aqueles que Deus reconciliou consigo mesmo, receberam um ministério da reconciliação. Alguém pode abrir, por favor, em 2 Coríntios 5, 18 e o 19 fui eu que acrescentei ali, por isso que está em negrito. Lê, por favor, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Obrigado, Paulão. Ministério. Essa palavra que está aí, ela significa serviço. É a palavra diaconia, é justamente diaconia que está escrito aí. Aqueles que Deus reconciliou consigo mesmo receberam esse serviço de fazer a paz.
Foi concedido a eles, eles têm agora capacidade de desenvolver o serviço da reconciliação. Olha só que coisa maravilhosa. Você foi reconciliado com Deus e você tem tudo necessário para desenvolver a reconciliação do seu próximo com Deus. A gente vai ver por quê. A gente tem o necessário para desenvolver isso. Vou continuar a leitura aqui. E isso significa que Deus mesmo os equipou para fazerem sua própria obra no mundo. Os pacificadores labutam como embaixadores em nome de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Rogando aos outros que estejam em paz com Deus. Olha só o papel dos pacificadores. Eles são embaixadores, representantes. Como representante, você não pode falar as suas palavras. A pacificação que você vai fazer não é pelo seu esforço, mas é através do Evangelho. É assim. Cristo promoveu a nossa paz com Deus. Para compreender o que significa ser pacificador nas palavras de Cristo, precisamos olhar para Ele como um exemplo de pacificador. É isso que 2 Coríntios 5, de 18 a 19, que nós lemos aqui, mostra que fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. Essa é a obra de pacificação. E agora nós, que fomos reconciliados, somos capacitados a promover essa mesma reconciliação. Portanto, ser um pacificador diz respeito a promover a paz com Deus. É isso que significa o ser pacificador que Jesus Cristo está falando na 7ª bem-aventurança. Promover a paz com Deus. Cristo diz: bem-aventurados os pacificadores, porque esses foram reconciliados com Deus e eles não são mais inimigos, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 3. Eles não são mais filhos da ira, mas eles são bem-aventurados, porque agora eles são filhos de Deus. O maior problema do homem, a inimizade contra o seu Criador, foi destruída na cruz. Agora aqueles que se tornaram amigos de Deus são chamados a levar essa mensagem de paz. Lembra o versículo 17 de Efésios capítulo 2? Ele anunciou paz aos que estavam perto e paz aos que estavam longe. É isso que nós somos chamados agora a fazer. Pois somos embaixadores, representantes do Rei soberano no mundo caído. Não é simplesmente colocar-se no meio de um conflito e tentar ajudar pessoas a resolverem seus problemas de inimizade e guerra, mas levar pessoas à reconciliação com Deus. Nós vamos ver como um pacificador promove a paz daqui a pouco, que se aplica também a você reconciliar pessoas, fazer a paz, promover a paz no meio da igreja, no meio da família. Mas como que essa paz deve ser restabelecida? Não podemos descartar que os pacificadores promovem, então, essa paz no ambiente. Mas isso acontece não pelos seus esforços. Lembra? Cristo usou uma espada específica, o Evangelho da paz. Os pacificadores fazem a paz porque conhecem a felicidade real e plena da parte de Deus. Os pacificadores fazem o árduo trabalho de reconciliação porque foram eles mesmos reconciliados. O que é ser um pacificador? Ser um pacificador é ser como Cristo e promover a paz dos pecadores com Deus. Como pacificadores promovem a paz? Será que pacificadores têm o poder de converter pessoas? Será que é isso que o texto está mostrando para a gente? Mais uma vez, Robert Greene. Jesus fez a paz, mas não por meio de timidez ou petulância. Lembra que eu falei? Deixa para lá. Não, vamos levantar a espada e vamos guerrear para alcançar a paz. Jesus não fez a paz por esse meio. E aqueles quem ele estabeleceu a paz, fazem a mesma obra por meio do poder do Evangelho. Aqui já mata. Você não pode converter ninguém, mas você vai usar o Evangelho para restabelecer a paz. Irmãos, é importante a gente entender isso, que a gente confunde as coisas. O chamado, a vocação eficaz, o chamado é feito só por Deus.
Nós fazemos o convite do Evangelho. E daqui a pouco eu vou mostrar que a gente faz ainda de uma forma muito errada. Mas o chamado, atingir o coração, converter o pecador, é uma obra de Deus, exclusiva. Isso é o chamado eficaz. Como que Deus faz isso? Como que o Espírito Santo age no coração? Você se lembra do Vale dos Ossos Secos? E aí o Espírito fala assim, você pode fazer reviver esses ossos, eles podem voltar a ter carne, podem se levantar? Sei, Senhor, só o Senhor sabe. O profeta diz, e aí o Espírito fala assim, fale as minhas palavras. E aí o profeta começa a falar as palavras, e aqueles ossos começam a tremer, e os tendões começam a surgir, e aquele monte de ossos começa a ter vida. Não é pela palavra do profeta, mas é porque o profeta falou da palavra do Espírito. Aqui, ó, é essa palavra que traz a vida, e é essa palavra que os pacificadores são chamados a utilizar na pacificação. Podemos ser por natureza apáticos ou militantes, mas aqueles que Jesus torna seus irmãos e irmãs se assemelham ao seu irmão mais velho. Eles promovem edificação. Então o pacificador, ele promove a paz por meio da evangelização. Eu vou ler aqui Isaías 56, 7, que diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Seus holocaustos, os seus sacrifícios, meus irmãos, eu errei, eu acho que é 52. 52, 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Os pacificadores amam anunciar o evangelho das boas novas, e precisamos compreender o que é então esse anunciar, ou o que nós chamamos de evangelização. E eu quero tentar ser bem rápido aqui, que eu só tenho 15 minutos. Então eu quero trazer aqui para você alguns conceitos sobre a evangelização, alguns conceitos errados que entraram na nossa cultura, que não tem nenhuma relação com as Escrituras. Primeira coisa é que evangelização não é assistencialismo, tá? Evangelização não é assistencialismo. Cuidado, não pense que dar assistência entregando uma cesta básica, participando de um trabalho social, não pense que fazendo isso você está evangelizando, porque a Bíblia não diz isso. Evangelizar não é fazer assistencialismo. Você pode e deve fazer esse assistencialismo, mas não pense que isso é evangelização. Algumas linhas que se dizem cristãs estão deturpando a evangelização e chegam a dizer que o melhor é dar o pão do que falar de Cristo. Certa vez eu ouvi um pastor dizendo que o pão alimenta a fome, o pão não deixa que a pessoa morra de fome. Mas o Evangelho, e se assim for da vontade de Deus, se Deus operar no coração, e nós somos chamados para falar do Evangelho, o Evangelho, ele não deixa que a pessoa morra eternamente. Porque o Evangelho é Cristo. É de Cristo que nós somos chamados a falar. Portanto, evangelização não é assistencialismo. Evangelização não é um movimento ou uma programação. Às vezes a gente que está dentro da igreja, a gente pensa que vou fazer uma evangelização, vou entregar alguns folhetos na praça, junto com a UPA, junto com o MP, o PH, nós vamos levar o violão e vamos ficar cantando. É lógico que isso é uma coisa muito produtiva, mas evangelização não é simplesmente entregar o folheto. Evangelização não é simplesmente ficar cantando na praça. Você vai anunciar a mensagem, mas não é. A evangelização não é isso ainda. Evangelização não é dizer, e aqui é uma coisa muito comum, que a gente tropeça bastante. Jesus te ama. Ai, como é bonito, né? Jesus te ama. Ele quer que você venha para junto dele.
Irmãos, evangelização não é dizer Jesus te ama. O modelo bíblico de evangelização é aquele que aponta para o pecado e a necessidade do Redentor. Lembra que o mundo caído, ele está buscando redenção em tudo. A pessoa que compra compulsivamente, ela está buscando redenção nisso. A pessoa que tem seus vícios, cria seus ídolos, ela está buscando redenção justamente nisso. E o que nós precisamos fazer? O que nós somos chamados a fazer? A apresentar o Redentor, mostrar o pecado e apresentar o Redentor. Abra sua Bíblia em Romanos 8, de 5 a 8. Confrontar o pecado não é tão simples. Você está preparado para falar às pessoas à sua volta que elas estão em guerra contra Deus? As pessoas não pensam que elas estão em guerra contra Deus. Romanos 8, de 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mesmo aquele vizinho seu, que faz um monte de coisa boa, se ele não faz para Deus, se ele não faz para a glória de Deus, ele não está agradando a Deus, porque a carne é contra Deus. Vós, porém, igreja do Senhor, vós não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse é o real estado do homem. O homem não pode agradar a Deus, o homem está em guerra contra Deus. E essa diferença entre os bem-aventurados, cidadãos do reino, que estão já e ainda não, e aqueles que são incrédulos, que às vezes têm atitudes muito boas de pacificação. Talvez no seu ambiente de trabalho você conheça um pacificador, mas não é isso que Cristo está falando aqui. Cristo está falando de uma guerra muito maior. Você está preparado então para dizer às pessoas que elas estão em guerra contra Deus? Isso é evangelização, confrontar o pecado. Pacificador promove a paz por meio do Evangelho. Há um sentido de promover a paz que muitas vezes escapa dos cristãos. Eu estava falando que nós devemos evangelizar, e aí é promover a paz entre o incrédulo e Deus. Esse é o sentido de pacificador aqui. Mas eu creio que nós também podemos aplicar a algo que foge das nossas mãos muitas vezes, aqui dentro da igreja. O cristão do reino, os cidadãos do reino, foram reconciliados com Deus, e essa paz que desfrutam agora, procuram proclamá-la. Mas os cidadãos do reino, eles vivem na tensão do já ainda não, lutando contra o pecado, contra o orgulho, contra a inveja, idolatria. Como você então pode pacificar o ambiente em que você está? Através das técnicas de negociação? Através dos seus esforços? Puxa, aqueles dois irmãos ali, não estão se falando. Vamos tentar resolver, vamos sentar os dois aqui e conversar. Eu tenho experiência nisso. Ou às vezes a gente fala assim, né? Chama fulano de tal, porque ele é uma pessoa madura, mais velha, ele pode tratar disso com esses dois irmãos que não estão se falando. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas nós somos chamados a promover a pacificação através do Evangelho, em toda situação. O Evangelho deve estar no nosso relacionamento conjugal. Conflitos no casamento são resolvidos à luz da Escritura? Será que nós estamos procurando terapia para resolver os nossos problemas conjugais? Muitos casais estão procurando terapia e esquecem que os problemas dentro do casamento são fruto do pecado. Como que a gente resolve o pecado? Tomando remédio? Com esse livro aí que está na sua mão, que é a palavra de Deus, que confronta o pecador, porque ele está em guerra contra Deus. O Evangelho deve estar na educação dos nossos filhos.
Pais de adolescentes. Quando eu trabalhei com adolescentes, alguns pais vinham conversar comigo porque era muito difícil. A gente está em guerra dentro de casa. Mas é a fase, daqui a pouco passa. Mas se há pecado, tem que ser tratado. Você, pai, não pode se esquecer disso. Você conduz o seu filho ao arrependimento? Aliás, você olha para a sua atitude como pai, você está sendo um pai ou uma mãe, segundo as Escrituras? O Evangelho deve estar nos relacionamentos com os irmãos em Cristo, dentro da igreja. Quantas vezes vemos dentro da igreja guerra, discórdia? E ele sentou no meu lugar, ele sabe que eu sento ali. Por que ele sentou ali? É para me provocar? Não é possível. Não é isso que acontece? Ou será que mudou tanto assim e eu não estou mais sabendo? Lá no Maracaibo acontece muito disso. Isso é natural de toda a igreja, conflitos dentro da igreja. Eu não estou falando especificamente do sentar no lugar, mas conflitos, sabe por quê? Porque a igreja é formada de homens pecadores. Temos usado o Evangelho para resolver problemas de relacionamento dentro da igreja? Todo cristão é chamado para ser um pacificador. Você tem que lembrar o seu irmão. E aí entra aquela ideia de que às vezes a gente procura alguém que tenha mais experiência, mas você é chamado a fazer a pacificação. Porque não é uma questão de maturidade pessoal, mas é uma questão de conhecimento das Escrituras. Por isso que a gente está todo momento em contato com as Escrituras. O caráter daquele que pertence ao reino de Deus, o pacificador, chamado a promover a paz, a reconciliação com Deus, ele tem tudo o que precisa para fazer isso. Você não precisa ter maturidade pessoal, você precisa conhecer as Escrituras. E às vezes a gente procura ajuda fora da Bíblia. Cuidado, pecado tem que ser tratado com as Escrituras. Você tem que lembrar ao seu irmão que ele foi reconciliado com Deus para que nós vivêssemos em paz. Lembra? O judeu e o gentil, igreja. Porque agora, nós que somos corpo de Cristo, por quê? Nós que somos corpo de Cristo, nós vamos viver em guerra uns com os outros, se o nosso grande problema, nossa grande guerra foi resolvida, que é a guerra contra o nosso Criador. É interessante a gente olhar que muitas vezes, aliás, muitas cartas que nós temos, elas foram escritas e obviamente que inspiradas, Paulo é um exemplo aqui, Coríntios, Igreja de Filipos, são todas essas cartas e outras que são enviadas para o quê? Por causa do quê? Porque havia um problema. O próprio Evangelho é pacificador. Abre em Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, nós temos um problema de relacionamento. Os versículos 2 e 3 diz assim: com toda a humildade e mansidão, Paulo falando, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos... abri em Efésios, perdão. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está rogando a duas irmãs que elas pensem, que elas deixem as suas diferenças, que elas se reconciliem. Mas olha o que ele faz no versículo 3. Ele pede para o fiel companheiro dele que seja um pacificador,
que Ele ajude essas irmãs no restabelecimento da paz. E é interessante que a construção toda do capítulo 4 vai ser voltada para isso. Aliás, a carta toda, ela trabalha essa questão. Porque Paulo depois ele vai falar assim, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Paulo direciona a alegria daqueles irmãos que estão em conflito, pois eles não estão em guerra contra Deus, eles têm alegria em Deus, eles não são filhos da ira, são filhos de Deus. E quando a gente está em conflito, a gente esquece disso. A nossa mente começa a criar ambientes de guerra. Se ele falar isso para mim, eu pego ele. Se ele agir assim comigo, não vou deixar passar não. Cadê a alegria? Você foi reconciliado com Deus. Olha o que o versículo 5 diz. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Romanos, capítulo 1, vai falar que Deus vai se distanciando dos incrédulos. Deixa eles por conta, para que eles sejam entregues a todo tipo de pecado. É horrível. Mas aqueles que foram reconciliados com Deus, eles têm Deus perto. Eles estão próximos a Deus, não estão distantes para ter atitudes como essa, de guerra, de discórdia. Olha só o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. Corações amargurados pela discórdia, não são agradecidos, pelo contrário, se tornam ansiosos. Ansiedade quer tomar a rédea da vida. Eu estou dirigindo a minha vida agora. Deus, sai daí que esse lugar agora sou eu que vou sentar. Ansiosos agem assim. Corações amargurados, que estão em discórdia, em guerra. Eles se esquecem de ser agradecidos. Estão cegos. Não são agradecidos. E Paulo fala aqui, não andeis ansiosos, sejam agradecidos. Isso é tudo, meus irmãos, por conta daquele problema de relacionamento entre as duas irmãs. É por isso que Paulo está falando isso tudo. E a paz de Deus. A paz de Deus. Matthew Henry diz, ele descreve a paz de Deus como o confortável senso de nossa reconciliação com Deus e o interesse em seu favor e a esperança da bem-aventurança celestial e a alegria de Deus no futuro. Você está em paz com Deus. Você é chamado para ser um pacificador. Você é chamado para viver o Evangelho. É isso que o pacificador faz. O pacificador mostra para o incrédulo, confronta o pecado dele. E mostra que tem um Deus soberano, que ele está em guerra com esse Deus soberano. Mas quando a discórdia está dentro da nossa casa, ele chama aquele irmão em Cristo e fala assim, você foi reconciliado com Deus. Não viva ainda no pecado. À luz das Escrituras, vamos resolver isso daqui. E a última coisa que eu quero tratar com você aqui nessa manhã, eu acho que eu vou estourar 5, 10 minutinhos no tempo, tudo bem? Dá para aguentar? Tá. Precisamos entender o lugar da sétima bem-aventurança. Isso eu acho fantástico. Lembra que eu disse aqui que nós devemos olhar para as bem-aventuranças como uma única coisa? Elas não estão separadas, né? Esse negócio de ser pacificador não é comigo. Eu até posso chorar, mas não. Tudo está ligado. É uma coisa só. Por que então os pacificadores ocupam o sétimo lugar? Será que Cristo, ele foi despejando conhecimento, falando? Há uma razão. A construção, ela acontece por uma razão. Há uma razão para pacificadores, essa sétima bem-aventurança, ocupar esse lugar. Cristo não foi despejando as palavras. Tem uma estrutura. Esse é Arthur Pink. Ele diz que esta graça da pacificação suplementa as 6 graças mencionadas nos versos anteriores.
Talvez o fato de esta ser a sétima bem-aventurança indique que era a intenção de nosso Senhor ensinar que é esse atributo que dá completude e integridade ao caráter do cristão. Devemos certamente concluir que é um privilégio indescritível ser enviado como embaixadores da paz, embaixadores de Deus. A sétima bem-aventurança completa as 6 bem-aventuranças anteriores. E ela é interessante que ela serve de ligação para a próxima bem-aventurança. E é isso que eu quero mostrar para você aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Vou deixar aberto aqui. Lloyd Jones diz: antes que alguém possa ser um pacificador, terá de ser inteiramente liberto do próprio eu. É justamente isso que nós estamos vendo aqui. Que Cristo está estabelecendo um novo reino. E nesse novo reino, não há espaço para o meu eu. Há espaço para um homem novo, transformado, segundo o nosso Cristo. O meu eu, ele não pode existir. Ele não existe. E esse homem, então, ele está sendo inteiramente liberto do próprio eu, dos interesses próprios e da preocupação consigo mesmo. Antes que você possa ser um pacificador, terá de esquecer-se inteiramente de si próprio, porquanto por todo o tempo em que você estiver pensando só em si próprio, em atitudes defensivas, não poderá agir devidamente como um pacificador. Isso quem disse foi Lloyd Jones. E o que Lloyd Jones quer nos mostrar aqui é justamente a transformação existente na vida do pecador. Ele não vive para si, ele vive para Deus. Essa compreensão é importante, porque é isso que as bem-aventuranças estão falando. Ser um pacificador envolve promover a paz, utilizando o evangelho em todas as circunstâncias. Então você tem que olhar para si de forma diferente. Sabe por quê? Porque é isso que as bem-aventuranças estão dizendo. Os pacificadores, eles choram por causa do seu pecado. Eles são humildes. Eu lembro que uma vez um pastor trouxe uma ilustração muito interessante a respeito dessa questão do reconhecimento do pecado, da humildade, do pobre de espírito, que ele é como aqueles moradores de rua. Eles estão muitas vezes sujos, com mau cheiro. Nós estamos assim, por causa do nosso pecado. Isso que os pacificadores fazem, eles olham e reconhecem esse estado em que eles se encontram. Eles choram por causa dos seus pecados. São humildes, reconhecem sua pequenez. Os pacificadores são misericordiosos. Eles têm um coração purificado. Há uma ligação necessária entre as bem-aventuranças, pois há uma transformação no cristão. E não é uma transformação operada por causa de um mérito seu, por causa do mérito de Cristo. Ele é o pacificador que nos reconciliou com Deus. Diante dessa transformação, podemos então entender que os pacificadores são bem-aventurados, pois serão chamados filhos de Deus. Eles não se denominam filhos de Deus, mas eles são chamados, é algo totalmente passivo. Deus os chama. Sinclair, ele tem uma visão intrigante sobre o significado de filhos de Deus. Eu quero ler aqui para você. A bênção implica que no reino de Deus somos restaurados ao que deveríamos ser, filhos de Deus. Nós o vemos como filhos que amam e confiam em seu Pai, e que sabem que Ele suprirá todas as suas necessidades. Jesus desenvolve esse ponto amplamente na sessão intermediária de seu sermão desafiador. Estar ciente dessa bênção em particular nos libertará, diz ele, tanto da hipocrisia quanto da ansiedade paralisante em relação às questões temporais. O melhor de tudo, visto que os filhos herdam as riquezas do Pai, bem como as características do Pai, esta bem-aventurança resume todas as bem-aventuranças. Diz-nos que Deus nos fala nestas palavras: meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Bem-aventurado, de fato, o homem e a mulher que ouviu de Deus isso. Em algum momento eu disse aqui que a bem-aventurança, ela liga à próxima. Acho que quando nós começamos esse ponto,
bem-aventurança, essa bem-aventurança sétima, ela vai ligar a próxima bem-aventurança. Veja, nós somos adotados e fazemos parte da família de Deus. Nosso mestre, nosso redentor, Jesus Cristo, nos faz parte nos torna parte da família de Deus. A minha pergunta para você nessa manhã: o que fizeram com o Filho de Deus? O que fizeram com o Filho de Deus? Você pensa que sendo um filho de Deus, com você as coisas serão diferentes? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Como o mundo vai reagir a isso? Lembra que eu falei para você que você tem que estar disposto a confrontar pessoas e mostrar que elas estão em guerra contra Deus? Como elas vão reagir? Atos, capítulo 9, e aqui eu vou encerrar. Atos capítulo 9. Vou encerrar e deixar aí a cordinha para que na próxima aula vocês puxem para a gente entender então o que é bem-aventurado. Porque os perseguidos são bem-aventurados, tá? E é assim que eu quero encerrar, fazendo essa ligação. Atos 9, de 10 a 16. E eu vou ler aqui para você. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo foi um pacificador. Paulo foi um pacificador. E Cristo então diz a ele: quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para Paulo quanto importa sofrer por mim. Você conhece esse cara aqui? Essa estátua? Me fugiu o nome, eu achei que eu tinha anotado, mas Finides. Ele foi um mensageiro. A Grécia estava em guerra, os persas recuaram na guerra, e a mensagem importante da vitória precisava ser levada. Daqui que nasceu a maratona. E então ele correu muito, chegou em Atenas, e anunciou a mensagem de paz, vencemos a guerra, e depois ele morreu. Ser pacificador é anunciar a mensagem de paz, mesmo que isso signifique sofrer pelo nome de Cristo. Bem-aventurados sois, se vocês sofrerem por causa do meu nome. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te conduza no caminho do Evangelho. Seja um pacificador, para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta manhã que estudamos mais essa bem-aventurança. Sabemos que não podemos nada sozinhos. Tudo depende do Senhor, e dependemos do Senhor, Pai. Sê conosco, ó Deus, nos ajudando a viver dignamente o Evangelho de Cristo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.